Gente, então agora eu vou ter aqui um bate-papo, uma entrevista muito especial com uma pessoa muito especial. Não só pela pessoa que ela é, mas também eu tenho certeza que a profissão dela vai agregar muito valor para a gente. Então, a minha convidada desse bate-papo de hoje, essa entrevista, se chama Flávia Bauman. Flávia é podóloga, podiatra, mas eu vou deixar ela se apresentar. Antes dela falar, eu quero dizer que é muito especial para mim estar conversando com Flávia hoje, porque ela foi a minha primeira parceria profissional, né, comercial, que durou muitos anos, foi maravilhoso o tempo que a gente trabalhou juntas e que acabou virando uma amiga. Então, nada melhor do que a gente conversar com alguém, né, Flavinha? É verdade, meu amor. Obrigada, tá? Por você. Já Ô, estou querida, é um aqui o prazer, tá, meu bem? agradecimento. Ai, amém. Bom, então vamos lá, né? O meu nome é Flávia Bauman, eu sou podóloga e sou podiatra. Quando as pessoas perguntam, né, essa diferença é que um vai agregar mais valor. Então, eu sou podóloga já há 24 anos e sou podiatra desde 2007 pela Universidade do Anhembi. Os meus dois cursos são cursos de graduação, que faz uma diferença muito grande em resposta ao atendimento que a gente faz com mais segurança, com mais pesquisa científica para todo o nosso paciente. E agora eu estou fazendo uma pós-graduação em saúde pública. Então, vai agregar mais ainda, né, amor? Que legal. As coisas a tudo que a gente precisa para o tratamento lá na nossa clínica. Então, eu tenho uma clínica, eu tenho a Pese Companhia. A Pese Companhia está fazendo 21 anos e, graças a Deus, a gente tem uma demanda muito boa, a gente tem uma agenda sempre muito lotada, graças a Deus, e com profissionais que nos ajudam a esse cuidado, como quiropraxista, ortesista, fisioterapeuta. E a gente está lá com a clínica A Pese Companhia para atender a todas essas demandas dos nossos pezinhos. Verdade. Que tem algum tipo que acometem, né? Principalmente os mais idosos e os diabéticos. Parabéns, tá, Flávia? Eu acompanho Obrigada, muitos meu anos e amor. E acompanho eu o fico seu muito trabalho. feliz também, né? Eu fico muito feliz também de estar aqui com você, porque aquilo que você falou, né? Você chegou, se formou, me procurou, foi de Deus, porque era algo que eu tinha feito dentro da faculdade, a reflexologia, mas tendo alguém com um curso como o seu, sendo uma pessoa maravilhosa como você é lógico que eu tinha que te agregar as pessoas que estavam lá. Obrigada. Porque você é muito especial e você ama o que você faz e você entende do que você faz. Então, hoje, na hora que me perguntam sobre reflexoterapeuta, eu falo, olha, só tem uma, a FIX. Porque reflexologia é muito profundo, é muito sério, né? Para as pessoas poderem ficar pensando que é uma massagem, né? Que é só uma massagem, que é só passar. E, infelizmente, a gente vê isso hoje, pessoas postando vídeos e, estou fazendo uma reflexologia na pessoa. E não é, né? É muito mais profundo. Você trabalha com a psique da pessoa, trabalha com o emocional, você trabalha com o órgão. Então, é muito sério. Então, tem que ser alguém como você, meu amor. Muito obrigada. Sabe? Tem que ser alguém bem formado, que estudou e que sabe realmente a causa, a consequência. E alguém que ama o que faz, que você ama o que faz, amor. Parabéns! Imagina. Eu muito feliz de ser sua amiga. Obrigada, igualmente. Eu falo que a reflexologia, de fato, é isso que você falou. É muito mais do que ela aparenta para muita gente, né? E realmente, quando a gente ama o que faz, como você também, né, pare agora da podologia com a podiatria, também a gente percebe esse carinho e isso faz toda a diferença. Você falou um negócio interessante, Flávio, que foi dos profissionais, assim como a gente já trabalhou juntas como parceria profissional, e a gente continua, embora morando em cidades diferentes, né, a gente acaba, às vezes, muitas vezes, tendo pacientes em comum até hoje. Sim, né? sim, é verdade. E a gente faz esse intercâmbio aí entre pacientes. Eu achei interessante você citar outros profissionais, como a quiropraxia e outros. Como é importante essa medicina integrativa, né? Sim, a gente muito. integrar pensando sempre no benefício do paciente, né? Verdade, Phyllis. É uma equipe multidisciplinar, ela vem realmente para poder... a gente senta, a gente vê qual é o problema desse paciente como um conjunto, e a gente vai montar um protocolo junto para esse paciente. Então, a gente não trabalha
por partes, a gente trabalha como um todo. E a reflexologia, ela vem para agregar justamente isso. Eu vou só te dar um exemplo. Ontem nós estávamos com um paciente que chegou para a gente, sentindo dor de cabeça e sentindo muitas dores nos pés. Então, à noite, dizer que sente muita dor, o pé fica parecendo assim, que está quente. Eu falei, olha, toda essa epidemia, esse edema, ele é causado por você ficar muito em pé. Ele falou, mas as minhas pernas mexem muito. E a esposa dele veio conversar comigo. Falei, olha, as pernas mexem muito, ele não consegue ficar quieto. Eu falei, amada, então o que nós temos que fazer? É uma junção. Então, nós vamos entrar com laser para dor de cabeça, que é com a fisioterapeuta. Nós vamos entrar com quiropraxista para poder soltar toda essa liberação miofacial que ele vai fazer e todo o tratamento que ele vai soltar essa musculatura para dor de cabeça. E aí sim é que eu vou trabalhar do joelho para baixo, que nós vamos trabalhar com massagem terapêutica, vamos entrar com laser. E aí, aprofundando mais, vamos ter que entrar com neuro também. Então, você vê um paciente como um todo, não tem como ele chegar e fazer uma massagem e mandar ele para casa. Sim. Além Né? de não ter resultados, você acaba correndo o risco de perder o paciente, porque ele vai buscar resultados. Isso, porque a gente a gente tem que ter isso em mente, que nós somos um todo. Sim. Então, e o nosso emocional, ele tem uma importância muito grande, um peso muito grande. Então, eu tenho pessoas lá acometidas de várias doenças e, assim, de um quadro emocional fortíssimo. Então, se eu não passar ele para uma pessoa, se eu não direcionar ele para um bom profissional, para que ele possa tratar junto comigo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Verdade. O simples ato de roer uma unha, Então, vai adiantar a gente tratar dessa unha com remédios, com terapias, com laser, com uma base fortificante em casa? Não vai, porque eu não estou tratando o interno, não estou tratando a causa. E qual seria essa causa? A causa seria realmente o emocional, ansiedade. Aí a gente passa por uma pessoa assim como você, maravilhosa, que vai tratar essa ansiedade de uma forma tão rápida. Aí o meu trabalho vai ter resultado. Então, nós temos que entender que o ser humano é um todo. E a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder tratar esse ser humano. Isso aí, Flavinha, falou tudo. Inclusive, pegando o gancho dessa questão emocional que você falou agora, então, assim, ao longo desses mais de 20 anos de experiência que você tem tratando, por exemplo, quando o pé tem uma ferida, um machucado, se o emocional está abalado, se o emocional está comprometido, demora muito mais para cicatrizar. O que você diz disso? Filhos, muito mais. Eu vou te dar um caso agora de verruga plantar, né? Verruga é um vírus. É um vírus que a gente pode pegar esse vírus em contato com locais que estão sujos, Sim. Ou então com sapatos de pessoas, com piso, sabe? E é um vírus e ele acomete justamente toda a área plantar e ocasiona um calo posterior que a pessoa começa a cortar. No que ela corta, aquilo sangra e vai lesionando o tecido em volta e aumentando, porque ele é contagioso. A verruga plantar é o HPV, nós temos mais de 100 tipos de HPV, e o da região plantar é um tipo específico para os pés, porque ele vai para dentro da derme. Ele chega até na epiderme. Ele não é igual na pele, né, que fica aquela bolinha e a pessoa consegue até retirar. No pé é totalmente diferente. Se eu não cuidar primeiramente da imunidade desse paciente, eu não consigo tratar ali nem com laser, nem com a crioterapia, com os ácidos. Eu preciso de entrar com medicação para aumentar a imunidade, uma terapia para aumentar a imunidade para que eu tenha esse resultado ali no local. Você tem ideia de como que é esse processo? Porque se a minha imunidade não está alta, meu corpo não vai responder a tratamento algum. Ele não vai responder, porque ele está sufocado, ele está preso, né? Então, assim, na hora que você entra com uma reflexo para poder aumentar essa imunidade, eu vou ter respostas nesse paciente em vários fatores. Eu vou ter resposta nele com uma ferida, eu vou ter resposta dele até com uma situação venosa. Eu vou ter essa resposta muito boa. Tem pacientes que chegam para a gente, às vezes, com a tíbia entupida. Então, como é que você tem uma artéria tibial entupida? Como é que eu vou tratar essa ferida se eu não abrir esse caminho? Né? Mas a pessoa diabética,
está depressiva, estressada, aí a gente vai trabalhar com o ILIB, você vai trabalhar com a reflexo. Então, ou seja, você vai tratar primeiro essa imunidade para que a gente possa ter um resultado satisfatório nesse tratamento de feridas. Então, assim, tudo que acomete no corpo da gente, eu falo que a imunidade, ela é top. Então, a gente tem que pensar muito nisso, a gente tem que pensar no nosso psique, a gente tem que saber que a gente é um todo e se o nosso cérebro, se a nossa imunidade não está boa, os outros tratamentos, eles podem até dar um resultado, mas vão demorar tanto, tanto, e acaba sendo moroso, a pessoa fica mais estressada, a imunidade vai mais para... E só vai criando aquele ciclo vicioso. Totalmente aquele ciclo vicioso. E aí, então, a gente vê, então, Flávia, a importância que é o profissional, né? Falo até muito isso com os meus alunos, estarem sempre estudando, se atualizando, olhando as pesquisas científicas, os recursos mais atuais, como você tem falado muito aí do laser, né? Bastante. Para circulação, que é realmente para apresentar resultados mais eficazes, né? É verdade, sim. Então, assim, hoje, se a gente vai tratar de um fungo numa unha com laser, porque o laser, ele tem uma resposta muito rápida, e o bom do laser é que você não precisa entrar com medicação, nem via oral e nem tópica, né? Então, isso já é, assim, maravilhoso. Porque, como todo mundo sabe, qualquer remédio antimicótico, ele é hepático. Então, eu vou acabar com uma coisa, mas provavelmente eu estrago a outra. Sim. E aí, quando você tem um paciente que ele responde bem ao laser, sem precisar de tomar remédio nem nada, a gente ainda entra com o ILIB. Porque o ILIB é o laser vermelho na artéria radial, em que vai aumentar a imunidade desse paciente. Então, na hora que eu coloco ali no método AG, eu estou aumentando a imunidade desse paciente. Então, todo paciente nosso com tratamento a laser, a gente entra primeiro com esse processo do ILIB, enquanto ele está lá no azul de metileno, que eu preciso desse azul de metileno como contraste, ele está aos 15 minutos ali no ILIB. Porque eu sei que se eu não aumentar a imunidade dele, eu não vou ter resposta nesse tratamento, mesmo o laser sendo potente. Você vê como é importante a imunidade. Sim. Então, o laser que nós temos lá hoje é o laser melhor, que é o laser vermelho e infravermelho, e o método ILIB. Então, a gente consegue esse resultado muito melhor porque a gente aumenta essa imunidade. Porque senão, meu amor, eu ia ficar meses tratando dele se a imunidade não estivesse em alta. E os casos que, porventura, você tiver algum resultado, você vai ter reincidência porque o corpo não vai conseguir atuar sozinho, né? Rapidamente, porque enquanto eu estou atuando com laser, ele vai resolver. Sim. Mas parei, espera 2, 3 meses, a pessoa está com uma imunidade baixa, ele vai voltar. Sim. Rapidamente. E aí fica a ideia de que o profissional não deu conta. É que não fez certo. Então, por isso que a gente, por isso que assim, é muito importante você ter essa conversa com o paciente. Você fazer ele entender o que você está querendo para ele de forma certa. Vou só te comentar um caso. Eu tive uma pessoa que chegou para mim e falou: eu quero que você faça esse procedimento para mim. Aí eu falei, então vem para consulta que eu vou olhar, né? E nós vamos analisar e vamos ver se esse é o procedimento correto. Quando ela chegou, quando ela chegou, nós fizemos toda essa consulta clínica, fizemos a ficha de anamnese e coloquei para ela que o procedimento dela seria assim, assim, assado. Pois bem, no outro dia ela me manda mensagem, pode deixar, eu não vou continuar o tratamento porque eu realmente quero que você faça o que eu pedi. Falei, meu amor, então você pode passar na clínica e pegar o dinheiro da sua consulta, porque infelizmente eu não posso tratar de você agora. Eu preciso de tratar de você como um todo. Então eu preciso de tratar de você, o que você tem, o que está ocasionando esse trauma constante. Então eu preciso ir nessa causa. Então, se você não quer confiar, né, no nosso protocolo, é um direito seu, né, filhas? Porque a unha é sua, o pé é seu. Então, você pode passar, que eu acho também que você vai ser ressarcida, porque você não quer esse tratamento, mas eu não posso fazer com você pela metade. Aí, no outro dia, manda mensagem, não, tá tudo correto, eu volto para que você faça do jeito que você quer. Então, a gente tem que conscientizar a pessoa isso, né? Então, eu preciso tratar você como um todo. Então, isso acontece constantemente lá na clínica. Chegam pessoas que a gente vê que tá super ansiosas e tudo, aí eu falo assim, o que você não está me contando?
Não, eu tô tomando normal. Eu falei, o que que você não está me contando? O Aí que que ela, eu tá tive uma faltando? perda. Sabe, eu tive uma perda, eu tive isso. Falar, então vamos na causa primeiro. Porque senão eu não vou ter esse resultado. Eu sempre falo o seguinte, para mim é muito importante esse resultado, primeiramente como pessoa. Porque eu acho que quando você resolve o problema de outro ser humano, é fantástico. Sem dúvida. Sabe, é uma dádiva de Deus, você está sendo usado por Ele para poder resolver o problema de alguém. Quando é um caso de dor, ainda é muito maior, porque dor causa trauma. Sendo ele físico, psíquico, ele causa trauma. Uhum, Né? Então, quando você retira essa dor, meu Deus, é gratificante. sem Né? dúvida. Mas a gente tem que entender que nós somos um todo. Não tem jeito de picar a gente vamos cuidar por parte. Não tem Mas como. é por isso que a gente vê, Flávia, eu tanto concordo o que você fala dessa visão integral, né, de tratar o ser humano Uhum. como um todo, que é a mesma visão que eu procuro trabalhar, e a gente vê que, infelizmente, quando o profissional ele não segue nessa linha, ou ele não faz um serviço completo com aquele paciente, ou o paciente de fato vai procurar uma outra pessoa, que é o que você falou, o problema vai reincidindo, vai agravando, Vai, vai piorando, né? Uma outra coisa verdade. que eu achei interessante que você falou também é a questão do histórico, né? Então, fazer uma Uhum. boa anamnese, buscar o Muito. protocolo correto, faz toda a diferença, não é isso? Importantíssimo, importantíssimo, filhos. Ontem mesmo eu estava com uma senhora, eu gosto muito de dar exemplos práticos para as pessoas poderem ver que é o nosso dia a dia, né? Sim, os estudos Ontem de eu, caso são eu fundamentais. é, então, ontem eu estava com uma senhora que vem de um quadro de micose de anos. Sim. E na tentativa, né, de várias coisas e tal, aí eu falei, vamos começar do zero. E a micose era Aí, podal? Desculpa te cortar. Era podal. não, era um real. Ah, tá, nas unhas. Oito unhas. Então, 8 só unhas. duas unhas que estavam boas, que estavam Certo. saudáveis. As 8 do dente. Aí, na hora de fazer a ficha de anamnese, eu perguntei, a senhora é casada? Aí ele olhou para mim e falou, sou, lógico. Eu falei, não, meu amor, estou te perguntando só porque até isso interfere no seu tratamento. Porque aí eu vou ter que questionar a senhora se o seu marido também tem. Com quem que a senhora mora? A senhora toma banho em qual banheiro? Usa-se as mesmas meias? O banheiro que é usado por todo mundo? Tem mais alguém na casa que tenha micose? Então, esse Interessante. histórico é muito importante, porque se o esposo dela tem isso de anos, ela vai ter também. Verdade. Eles tomam banho no mesmo banheiro, se tem esse contato com o piso que fica contaminado, igual tem alguns que é pai e filho, porque usam-se as mesmas meias. Então, eu preciso de uma anamnese detalhada. Eu preciso de conhecer o dia a dia desse paciente. Então, na hora que eu pergunto, você trabalha em quê? Qual a sua profissão? Ah, eu sou isso. Aonde que você trabalha? Em qual empresa? Ah, na empresa tal. O que que vocês fazem lá? Então fica parecendo assim, né? Tá querendo saber da minha vida? Isso, Tô querendo saber da sua vida. Porque eu não vou tratar só do pé, eu vou tratar da sua vida. E aquela vida de saúde, é a vida mesmo, é para que você tenha vida saudável. Então eu preciso de realmente conversar com você, eu preciso de conhecer você. Então, a nossa profissão, principalmente na área da podiatria, ela trata a causa. Então, quando você trata a causa, você tem que entender esse paciente. E, né, então, a gente precisa dessa ficha bem detalhada. Não dá para chegar, fazer e pronto, vai embora. A gente precisa dessa ficha, a gente precisa desse histórico. E é um histórico clínico, é o histórico familiar, é o dia a dia, para que você entenda o porquê que está acontecendo isso com o meu paciente. faz todo sentido. Às vezes a resposta vai estar num detalhe, né? Entendeu? É ali, Exatamente. é ali. Querido, eu anotei também umas perguntas aqui para mim não esquecer, para Sim. aproveitar muito bem aqui o nosso bate-papo. Então, olha só, eu coloquei assim, como nós trabalhamos em áreas afins, né? Você com a Uhum. podologia, a podiatria e eu com a reflexologia, quer dizer, os pés são os nossos meios principais de trabalho, vamos dizer assim, Sim, né? verdade. Então, a atuação ali no pé, o que acontece com o reflexoterapeuta baseado na minha experiência, Flávia? A gente pega alguns pés dos quais determinados problemas não é da minha alçada, eu não vou tratar. Uhum. Então, Uhum. qual é o cuidado que você, como profissional, vai orientar para nós, reflexoterapeutas, de doenças, como você chegou a falar aí da micose,
né? Eu acredito que a frieira também, e outras, que a gente não vai ali manipular, tanto pelo cuidado com a pessoa, pela dor, pelo incômodo, quanto o contágio. Olha o cuidado que a gente tem que ter na manipulação. Fala um pouquinho disso, por favor. Então, eu vou por onde eu acho que seja mais importante. Eu acho que onde tem o contágio maior seria com as micoses, tanto de pele quanto de unha. Certo. Porque, pelo que eu me recordo, vocês fazem reflexo com as mãos, sem a luva. Grande parte dos profissionais. Alguns ainda usam luva. Alguns ainda usam luva, né? Em alguns casos mas aí, como alguns precisam desse contato direto com a pele, para que você sinta aquele órgão, né? Então, o contato ali da sua mão sobre uma frieira, a frieira que a gente chama de tinea interdigitalis, ela tá no próprio corpo da pessoa, que isso faz parte do nosso corpo, que ela é causada pela cândida. Então, a cândida, ela é um fungo que está com a gente, ele faz parte da nossa pele. Ele só precisa de um local úmido, que é entre os dedos. Quem calça sapato fechado o dia todo, né? Que tem os dedos muito juntos e mexe muito com água, sempre está lavando alguma coisa e não enxuga entre os dedos. Então, isso é uma forma de contágio. Micose de unha, também contagioso. Então, na hora que vai manipular, se aquela unha ali está doente, pode contaminar você. Rachadura e fissura, porque tem algumas que já estão sangrando. Então, tem gente que, infelizmente, né, vão deixando essas fissuras, passa creme para o corpo, não procura um profissional, e aí essas fissuras e rachaduras, elas podem até sangrar. Quando é assim, então é bom também que não manipule, por 2 motivos. Um, porque é uma porta de entrada para bactérias e pode sangrar e você vai ter esse contato com o sangue. E outro também, porque a pessoa vai sentir dor nesse local. Igual a gente estava falando antes também da verruga plantar. Se a verruga plantar não for ferida, se não houver sangue, você não tem o contágio. Você pode tocar, que você não tem. Você só vai ter o contágio se ela tiver o ferimento. Então, e tem gente que corta. Tem pessoas em casa que acabam cortando com gilete, com alicate. Então, se você tiver contato com esse sangue, você vai contaminar também. Eu acho que de contágio seriam esses mais específicos. Os outros são mais para dor. O calo conúcleo, os calos plantares, né? Então, a gente tem muita gente com muita calosidade, com calos e calos com núcleo. Então, essas pessoas elas já têm o pé realmente mais sensível, porque essa hiperkeratose que é formada pelo nosso próprio corpo em defesa, alguma agressão nossa que a gente está fazendo por um erro de marcha, ou então mesmo pela própria falta de coxim. Então, se eu vou manipular uma área dessa, a pessoa vai sentir dor. Então, eu acho que o diagnóstico ele não vai ser preciso, porque eu não sei se aquele órgão ali, né, realmente ele está acometido ou se a pessoa está sentindo dor porque eu estou tocando em cima de um calo. Então, aí o diagnóstico de vocês, ele não vai chegar a um resultado preciso. Então, teria que realmente passar para um profissional, para ele poder efetuar toda essa limpeza, fazer o que a gente chama de podoprofilaxia, que é onde há o desbaste dessas calosidades, das rachaduras, das fissuras, e no caso de frieira, de uma verruga plantar, não tratar até a pessoa realmente cuidar daquela parte dessa doença. Curou? Então retorna para mim. Né? Mas eu acho que aí na hora que você passou para esse profissional, ele fez uma podoprofilaxia, ele te entrega o pé pronto para você trabalhar. Aí sim, o seu diagnóstico vai ser preciso, o seu tratamento vai ter êxito, sabe? Sem dúvida. Inclusive, eu já passei por isso várias vezes, já passei várias pessoas para você, que é exatamente a gente entender que é o todo, né, Flavinha, que você falou. Então, eu vou ter resultado se realmente eu tiver como fazer um protocolo adequado, fazer um diagnóstico adequado. Então, você falou aí, então, áreas que não manipulam, mas que eu preciso tratá-las, porque às vezes a causa do problema está
exatamente Sim, onde tem uma calosidade, onde tem isso, porque é onde é o ponto fraco ali, mas ele verdade. precisa primeiro passar pela sua área, que é a podologia, a Uhum, podiatria, para o reflexoterapeuta. É muito importante a gente falar isso, sabe, Flávia? Porque, às vezes, muitos profissionais, eu vejo por alguns alunos, outros que acompanham o trabalho, eles ficam com medo, não sei se é a palavra certa, de perder o paciente. Se eu pois passo é, para um outro, eu acabo perdendo. Quando, na verdade, é o contrário. é o contrário, Não é? Que a pessoa fica tão segura. totalmente. Ele fala assim, puxa vida, ela preocupou tanto mais com o amigo, com a minha Aham, do saúde, que, verdade. do que com o valor financeiro. Então, eu vou voltar para ela. Então, assim, a grande Pois é. maioria trata com o podólogo, vai lá, trata com a Flávia, faz o que tem que fazer e volta para a reflexologia, ou em alguns casos até combinado, né? À Sim, medida que vai sim. melhorando com a podologia, vai É, tratando com a reflexologia. mas é verdade, a gente tem isso lá que eu sempre falo que é a grande diferença entre você ir a um podólogo e você ir a um podologista graduado, né, no caso lá que a gente tem, e com a podiatria. Vamos colocar o calo, tá bom? Eu estou Sim, colocando dentro da minha da sua área. Então, área. eu tenho um calo plantar. Aí, a primeira coisa que a pessoa chega, ela quer que eu desbaste. Ah, porque eu tenho um calo e ele dói muito, eu corto em casa e eu uso creme e não está adiantando. Eu falo assim, olha, é o seguinte, nós precisamos, aí a gente faz um exame básico de marcha e biomecânica. Essa pessoa para caminhar em um corredor longo, e ele Uhum. retorna, e a gente analisa essa pessoa sem o calçado. Quando a gente olha, filhos, que tem um erro de marcha e que esse erro de marcha está ocasionando esse calo, o que a gente faz? A gente fala, olha, você vai primeiro a um ortesista, vai marcar essa consulta com ele, vai ver o dia que você pode ser atendido e o dia que a sua família fica pronta. No dia que ele vai ser atendido, aí sim é que eu marco essa retirada do calo para que ele ande lá de forma correta, porque o exame de baropodometria precisa disso, para que ele Uhum. ande sem dor, né? Para não Certo. dar aquele resultado, se eu estou sentindo dor na área do. Aí eu vou compensar o outro lado. Então a gente retira o calo nesse dia, só quando ele marca essa palmilha. E aí, quando a palmilha fica pronta, a gente retorna para a gente poder fazer uma revisão. Então, eu falo, não adianta eu tirar o seu calo, daqui a 3 meses você chegar para mim com o calo novamente. Então, eu preciso saber como é a sua marcha. Então, eu vou te passar primeiro para um ortesista, que a gente tem na clínica, e a gente também tem um que indicamos para ser mais rápido, para a pessoa entender que a gente não quer ali, né? Não é essa Uhum. questão financeira, igual Entendi. você comentou. A gente quer realmente que ele seja tratado, que seja pelo nosso profissional ou um outro profissional gabaritado que nós temos, que a gente sempre indica. Então, quando ele confecciona essa palmilha, quando ele chega com isso para mim, aí sim é que eu vou tratar dessa calosidade. Então, ele entendeu que aquele processo que a gente colocou para ele é realmente de tratamento para sempre. Não é Uhum. aquela coisa que eu vou ter esse profissional lá, essa pessoa lá, esse paciente a cada 3 meses. Por quê? Porque a gente adequou a ele a uma equipe multidisciplinar em que a gente vai cuidar dele total. Pronto, agora você não vai ter mais o calo. Palmilha ficou pronta, vamos para o quiropraxista. Porque aí o quiro vai alinhar todo esse corpo para andar numa palmilha que vai deixar ele correto o tempo inteiro. Faz Então, todo a gente tem que entender que a gente, quando passa para um outro profissional, primeiro, quando há essa necessidade e a gente direciona, a gente faz o encaminhamento, nós estamos tratando dessa pessoa de uma forma enorme, de uma Uhum. forma graciosa, né? Porque a gente não está pensando só nessa finança, porque senão a gente vai fazer e não vai chegar a nenhum resultado, e depois, se eu faço comigo e não chega a nenhum resultado, meu nome que está em questão. Claro, claro. E é o que você Né? Então, a falou, gente tem né? que É a entender, saúde da pessoa, é a vida é a dela, saúde. Então, quando né? eles entendem que você está cuidando da saúde deles como um todo, ô filhos, é outro procedimento, é outro protocolo. A gente consegue chegar num resultado tão facilmente e a pessoa se sente bem, Sim. Às vezes né? até me A surpreende, pessoa né? se sente bem, sabe? Então, é Sim. assim, ela fica agradecida e é aquilo assim, aquele grato que eu falo que ele trata com você para sempre. Eu tenho gente lá de 18 anos, tem gente que vê o meu filho, que hoje está com 20, e fala assim: era aquele bebê que vinha para a Era. clínica? Eu falo: era aquele bebê.
Mas ele sabe que eu resolvi o problema dele e hoje ele vem para uma podoproflexia, hoje ele vem para uma conversa e não nos deixa. Então, é isso que as pessoas têm que entender, o valor ao ser humano antes do valor monetário. Sim. E a confiança que a pessoa gera nela, enquanto você profissional, é que vai trazer novas indicações, novos pacientes, e aí o financeiro acaba sendo uma Não, consequência, né? Phyllis, eu falo que a melhor propaganda é essa. Sem dúvida. Sabe, eu tenho assim, é lógico que a gente tem as redes sociais, né? Você tem o Foda, você tem um monte de coisa, isso é muito válido, correto. Mas o que me deixa mais feliz é quem fala assim, eu vim porque fulano de tal que me falou. E na hora que eu falei que eu vim em você, a minha tia já veio, fulano de tal já veio, eu falei, opa! Que bom! Então, Mas isso é muito bom, isso é muito bom. Porque você tratou e a primeira coisa que você fala é a indicação desse tratamento seu que deu certo. De algo que a pessoa às vezes vê numa rede social e não sabe se vai dar certo, se não vai. Então, hoje eu tenho muito mais indicação por pacientes que foram bem tratados, que foram resolvidos o problema, que se sentem agradecidos do que das redes sociais. E esses são os que me deixam mais feliz. sim, essa questão da postura profissional que você fala, É né, muito Flávia? importante. Então, assim, se você acredita que é daquela forma, que é a forma correta, como você falou, né, do estudo de caso que você citou, que vai trazer resultados e que vão ser resultados permanentes, não tem por que você agir diferente só Não, pensando naquela consulta não, imediata, verdade, né? É uma questão também de postura profissional mesmo que a gente precisa ter. verdade. Sem dúvida. Querida, outra pergunta que eu deixei aqui que não podia ficar sem é o seguinte: os diabéticos. Uhum, É uma procura muito grande em consultório devido às consequências do diabetes, né? Para a pele, para verdade. essa questão tessular e tudo mais. Então, tegumentar, né? Então, o que que você pode dizer para a gente? No caso dos diabéticos, eu como reflexoterapeuta tratando os diabéticos, então, se eu percebo lá uma ferida, com dificuldade de cicatrização, por mais que eu esteja estimulando circulatório e outros pontos que vão melhorar essa imunidade, quando procurar o podólogo, o podiatra, né? Quando eu vou entender assim, não, eu preciso recomendar para que a pessoa seja beneficiada, por favor. Tá. A primeira coisa que eu vou esclarecer é sobre diabéticos e pés diabéticos. Sim. A pessoa ela pode ser diabética sem ter um pé diabético, Uhum. entendeu? Ela tem um pé saudável, ela tem aquela região toda ali podal, até na altura do joelho, está saudável. Uhum. Então, você olha pela cor da pele, a cor de um pé de risco, ela é sempre mais escurecida. A pele, ela é sempre com edema, sempre inchada. Ela tem uns pontinhos escuros, aonde te denotam que ali não está tendo circulação satisfatória. Então, esse é o pé de risco, aquele pé que, quando tem qualquer tipo de ferimento, ele tem um processo de cicatrização muito mais lento. E tem diabéticos que conseguem fazer as dietas corretamente, tomam os remédios Uhum. certinho, fazem atividade física, têm uma glicose controladíssima. Então, se a sua glicemia está controlada, você não tem um pé de risco, você não tem um pé diabético, né? Então, não é todo diabético que tem o pé diabético. Nenhum pé diabético. Então, eu estou com esse pé aqui que está com edema, ele está inchado, ele tem um ferimento, não posso manipular sobre esse ferimento. Eu posso, aquilo que você falou, aumentar uma imunidade, eu posso cuidar da situação venosa, isso aí eu posso fazer. Mas sobre o ferimento, eu vou ter que passar para um profissional, que no caso seria um podologista ou um podiatra, para fazer essa cicatrização primeiro neste local. Eu posso ir trabalhando outras áreas, mas os locais onde tem úlcera, mal perfurante plantar, eu não posso mexer, principalmente até mesmo no caso de uma unha infeccionada. Né? Então, Sim. assim, uma infeccionada, nenhum diabético, qualquer ferimento, nenhum diabético, mas quando há uma infecção, aí
o nosso cuidado tem que ser muito maior. Então, primeiro eu vou passar para um profissional que seja especializado em pés diabéticos, em pés de risco, e assim que essa inflamação, assim que essa ferida, assim que essa úlcera estiver cicatrizada, fechada, aí sim eu vou trabalhar esse lado, aonde está localizado essa ferida ou qualquer um outro tipo de úlcera. Porque como nós não temos esse processo venoso de forma satisfatória, às vezes o sangue não chega até a ponta dos dedos. Eu tenho um pé isquêmico, que é aquele pé frio. A pessoa está com o pé frio o tempo O inteiro. tempo inteiro. Então, se eu não tenho, né, se eu não tenho essa circulação satisfatória até a pontinha do hálux, eu não vou ter aquele pé saudável. Então, na hora que eu vou mexer, na hora que eu vou manipular, esse pé vai estar com edema, que ele vai estar inchado, não tem jeito. E aí eu posso ocasionar nessa região, até mesmo depois que ele retorna daquele inchaço, quando você aperta, afunda, né? Ele pode ocasionar depois bolhas, porque a pele foi exprimida, vamos dizer assim. Então, eu pressionei ali, essa pele teve uma depressão, e depois, quando retorna, ela pode retornar em forma de bolha. Então, até esse ponto de pressão, a forma de como vai fazer nenhum pé de risco, ela tem que ser muito bem avaliada. Então, em alguns casos, é melhor passar primeiro para o profissional, para que ele possa restaurar essa saúde podal e depois sim voltar ao reflexo. Interessante. Tudo pode ser observado, né, Flávia? É o que você falou, coloração mais escurecida, com pontos Mais escuros, escurecido, um pé mais frio, mas que não esquenta, né? Então, assim, são vários detalhes que a gente pode A observar. pele, a pele, filha, ela tá sempre inchada, demasiado, né? Ela tá sempre inchada e ao mesmo tempo aquela pele brilhosa. Ela fica igual um plástico, aquele brilho assim, sabe, de um filme plástico. Sim, sim. Então, esse brilho é porque a pele está esticada demais. Inchou, eu inflei, né? A gente está inflado. Então, essa pele ela fica esticada. Às vezes, uma simples coceira com a unha fere. Vai ferir. Porque a pele está tão sensível, está tão esticada, que só do paciente diabético coçar ali a canela, né? Vem olha só, um bichinho, dá uma picadinha. Quando ele sente aquela picada, automaticamente ele dá aquela coceirinha. Aí ele coça. Se ele coçar ali, já vai ferir. Se a unha dele, da mão, estiver suja, vai ocasionar o quê? Uma inflamação. E aí, dessa inflamação, como vai ser uma porta de entrada, eu posso ter uma erisipele, sabe? E aí, para poder tratar uma erisipele em um diabético, Quadro vai se gravando. Entendeu, meu amor? E assim, e se não for muito bem tratado, se não tiver aquele protocolo correto com o angiologista, com o podologista e o reflexo até pode chegar a amputar. Olha só. Então, né? uma Então, outra você coisa tem... também, Flávia, fala pra gente um pouquinho, uma outra observação que a gente pode ficar atento é na perda de sensibilidade, né? Sim. Então, no caso da neuropatia diabética, né? Perdeu ali a sensibilidade, tem uma ferida, tem que agregar, né, o podólogo, o podiatra, para a pessoa não ter agravado aquele quadro, né? É porque a gente tem alguns métodos que a gente faz esse teste de sensibilidade com o diapasão. Sim. Então a gente vai, né, a gente vai tocando ali no paciente para sentir, para que ele nos dê essa resposta de onde é que ele está tendo a sensibilidade do diapasão ou não. Então, esse toque, ele é muito importante, porque se eu não sinto mais os meus dedos, isso quer dizer que o meu sangue não está chegando até esses dedos. E aonde, filhos, não chega o sangue, não há cicatrização de jeito algum. Eu preciso ter essa granulação, eu preciso ter essa oxigenação, sabe? Para que o ferimento venha a cicatrizar. Então, se a gente teve um caso de um senhor diabético, mais ou menos de uns 62 anos, e que em casa ele bateu o dedo na cama à noite. E aí feriu um pouquinho. E aquilo foi virando um ferimento maior, com infecção, virando uma úlcera, e dava para você poder ver até a parte óssea. Então, a primeira coisa que a gente pediu para ele foi o Doppler. Então, eu preciso do ecodoppler para poder saber como é que está essa situação venosa. Aí descobrimos que a artéria tibial estava entupida.
Aí a gente entrou e pedimos também de glicemia, se não me engano, na época estava 181, e nós pedimos o ecodoppler e começamos a tratá-lo com laser, com a Solilip, durante 60 minutos, todos os dias, e começamos a tratar também com laser pontual sobre essa lesão. Mais ou menos 45 dias, nós pedimos novamente todos esses exames, glicose a 81, a artéria tibial desentupida e o ferimento fechado. Isso nós fizemos com ele em setembro, ele retornou agora para uma podoproflexia, porque era para ter vindo em março, mas né, nessa pandemia, e ele é um paciente de risco, então ele veio agora, totalmente fechado o ferimento. O ferimento foi cicatrizado de dentro para fora. Trabalhou Né? Porque tem alguns que entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Esse cuidado com o paciente diabético, porque há né, um médico que ele tinha ido, um angiologista, ele esclareceu isso para ele de uma forma um pouco alarmante, mas que é muito bom, falando, olha, se não procurar tratamento, eu vou amputar o seu dedo. Porque o dedo estava quase necrosado, ele estava totalmente escurecido. Então, eu começo por um dedo, aonde ali há aquele corte, necrosa mais um pouco, aí vai amputando, e até chegar até o joelho, que é o mais comum. Olha, às vezes, quantos casos, né, Flávia, se unisse esses esforços, seriam evitados, Sim, né? diminuiria a amputação, nossa, em milhares, Olha filhos, só que em interessante. milhares, se fosse Isso, essa equipe, sabe? entendo. Por isso que eu acho muito valioso esses bate-papos assim, entre profissionais, e porque muitos reflexoterapeutas, né, falando pela minha área, né? Com Uhum. certeza que outros profissionais de outras áreas da saúde também, mas baseado na minha experiência, alunos de reflexologia, que ficam com muito medo de tratar os diabéticos. Alguns até nem tratam. Quando, na verdade, não é a gente abrir mão de tratá-los, muito pelo contrário, Não, é a gente se especializar. Então, um isso, bate-papo como esse que a gente está tendo é muito rico, porque se eu conheço os quadros, eu vou tratar sabendo que uhum. tem alguns cuidados. Não vou deixar de Sim, não, de forma alguma. cuidados, eu vou somar esforços com a Flávia, com o podólogo, com o podiatra, para que essa pessoa tenha os resultados que ela precisa, né? Verdade. Deixar esse medo de lado, bora estudar, bora especializar, bora conhecer mais sobre o quadro, como Isso. você falou, né? Eu acho que tudo, filhos, é uma questão de responsabilidade profissional. Sim, falou Não tudo. é verdade? Então, eu tenho que entender qual é a minha responsabilidade como profissional de saúde, porque a Reflexo ela é totalmente saúde. Então, qual é a minha responsabilidade como profissional de saúde sobre esse paciente? Uhum. Então, isso eu tenho que ter em mente, tenho que ter essa consciência muito real. Porque eu não estou, aquilo que eu falei no início, eu sempre deixo muito claro para as pessoas que falam, você faz reflexo? Eu falo, não. Porque reflexo não é massagem relaxante. Uhum. Reflexo, né, é você cuidar do corpo humano através de pontos específicos nos pés. Uhum. Então, isso é muito sério. A pessoa que faz reflexologia com base científica, com estudo, mesmo, ela é um profissional que vai cuidar da vida. Uhum. E não aquele, né, é um profissional que vai te dar vida saudável. Eu sempre comento que na época que eu fiz só com você, não sei se você se recorda, eu não dormia. Eu tinha uma dificuldade muito grande para poder dormir. E aí eu acho que nós fizemos 2 sessões e eu Foi. falei, gente, né? Entre Eu intervalo falei, e intervalo. pronto. E muitos passados e eu nunca mais precisei de remédio para poder dormir. Uhum. Então, eu já tomei, assim, vários tipos de ansiolíticos, de remédios depressivos por anos, e depois que a gente tratava, assim, esporádico ainda, pela falta de tempo minha, não tomo remédio. Então, a gente consegue identificar e toda aquela ficha sua de anamnese, de conhecimento, tudo que você nos pergunta, nos questiona e que a gente se abre ali naquele momento, a gente consegue também ver como que nós estamos e o que eu posso melhorar para não ficar dentro desse quadro vicioso.
Então, hoje, eu devo muito à reflexologia e a você, principalmente, que você foi essa profissional abençoada, de não tomar antidepressivo e nem ansiolítico, nenhum. Então, a sua responsabilidade profissional sobre a minha vida foi muito importante. Porque eu poderia até hoje estar com drogas, porque, infelizmente, é uma droga, você fica dependente dessa droga, e as pessoas vão sempre dependendo de drogas mais fortes, porque aquelas não vão fazendo mais efeito, porque não foram na causa. Uhum. E a reflexologia, nesse ponto, para mim, ele veio na causa exata, sabe? Ele tratou ali a minha ansiedade, que né, era muito grande, intestino, que era muito preso, que esse nosso plexo solar comanda muito. Então, eu entendo que a responsabilidade, o conhecer, né, você ser um profissional que realmente você está estudando, você está até mesmo se questionando. Porque eu sempre fico assim, eu me questiono o tempo todo, o que eu estou fazendo está certo? Então deixa eu procurar uns livros, deixa eu procurar mais alguma coisa, eu posso fazer mais por esse paciente? O que eu posso agregar aqui? Sabe, eu não estou falando nem por causa de valores, não, que a gente acaba colocando vários procedimentos junto ali sem cobrar. Mas porque você sabe que você precisa desse caminho para você ter o resultado com esse paciente. Então, isso envolve a sua responsabilidade profissional, a sua responsabilidade com o próprio ser humano, você, pessoa, para a pessoa, e também todo o seu estudo científico. Isso é muito importante. Né? Então, você está sempre preocupada em aprender, sempre. Muito bom, Flávia. Eu falo que assim, a responsabilidade enquanto profissional e essa questão de atualização, de estudo, ela é fundamental para a gente, enquanto que a gente está fazendo ali com o paciente, e se não for da minha, vamos dizer assim, da minha alçada, eu saber como recomendar ele, para quem recomendar. Flávia, Verdade. olha, esse bate-papo nosso foi maravilhoso. Dava para a gente ficar aqui muito mais tempo falando. Então, eu te falei que a gente tem até amanhã cedo, né? Então, assim, tá tudo tranquilo, porque de meia-noite às 6 a gente não faz nada. Eu falo assim, são tantos assuntos, ainda mais uma área como a sua, de podologia. Sim. É uma área que as pessoas, né, que estudam a reflexologia, elas têm muitas dúvidas. A gente pode até futuramente, né, depois fazer uma outra seleção de perguntas, porque sempre tem, né, outro bate-papo, porque a minha intenção com esse bate-papo com você e outros profissionais da saúde é demonstrar exatamente isso, sabe? Essa importância da integralidade, tratar a pessoa como um todo, fazer uma anamnese completa, não deixar de recomendar um outro profissional se assim for necessário, sem esse medo de perder. Enfim, são várias questões que a gente conseguiu abordar aqui em pouco tempo e que eu acho que foi muito rico. Então, muito obrigada, tá? Meu amor! Você sabe que eu sou muito grata, né, pela pessoa que você é e pela profissional que você é. Imagina. Então, eu me sinto totalmente segura quando eu passo um paciente meu para você. Então, obrigada, assim, a minha segurança é enorme, sabe? De falar assim, não, você pode ir nessa profissional, porque ela vai te tratar com muito carinho e te tratar realmente com responsabilidade profissional. Então, isso é muito bom. E eu estou à sua disposição, minha linda. É o mais que a gente puder ajudar esses novos profissionais, porque eu acho que isso é muito importante. Eu conhecer o que outra área pode fazer pelo meu paciente, para poder agregar conhecimento, serviço, para que eu possa chegar ao sucesso. Se eu penso, a pessoa fala assim, nossa, eu fiz reflexo e não adiantou nada. Eu fiz durante 1 ano, mas não adiantou nada. Mas por quê? Porque ele precisava, talvez, de uma ida a um outro profissional, uma única. Eu falo que, às vezes, o trabalho do outro, né, como a gente já viveu essa experiência várias vezes, facilita o mesmo. Só vai ajudar. Só vai ajudar. Então, perder o medo, né? Vamos agregar. Nossa, só vai ajudar, filha. Você pode ter certeza disso. Querida, fala pra gente, por favor, como as pessoas podem saber mais do seu trabalho, te encontrar, redes sociais. Fala aí, por favor. Então, a gente tem 2 redes sociais, porque a gente tem a da Pés e Companhia, que é a minha marca, né? E a gente tem Podiatra Flávia. Então, eu sempre posto algumas coisas ali, coloco sempre nos 2, porque tem gente que conhece a Flávia, mas não sabe o que é a Pés e Companhia, né? Então, ainda não ligaram a marca
a pessoa. Não, você pode ir na Flávia, você vai na Flávia. Então, a gente tem essas duas redes. Então, a gente tem a rede Instagram, Pes e Companhia. Eu tenho Podiatra Flávia Bauman e no Facebook também são os mesmos nomes. Lá eles vão encontrar informações, eles vão encontrar fotos, sabe? Que a gente sempre posta de todos os nossos trabalhos. Tá bom, meu amor? Excelente. Depois eu vou marcar lá esses nomes para não ter dificuldade de encontrar, tá bom? Pode deixar. E mais uma vez, muito obrigada. Espero que... Ô, querida, eu é que agradeço, tá? Agradeço de coração e estou à sua disposição. A hora que você quiser um bate-papo sobre a área que eu amo de paixão, é só você falar. Porque eu vou estar fazendo duas coisas que eu amo, que é conversar com você e também expor o que a gente conhece, dividir e falar de uma área, né, que eu sou apaixonada, que é a podiatria. Obrigada mesmo. Beijo grande, tá, querida? Que Deus te abençoe, viu, meu amor? Né? Abençoe a todos vocês e a esses novos profissionais e os que já estão e sabe que vocês têm uma excelente professora, ela é maravilhosa.